Hoje vamos falar sobre ela, que é considerada um dos maiores acontecimentos do século XX, causadora de mudanças políticas, sociais e econômicas e a responsável por impulsionar a modernização de toda a União Soviética. Ela mesma, a Revolução Russa. Eu sou Fernanda, professora de Humanas. Meu objetivo aqui é simplificar conteúdos relevantes para o seu aprendizado. Se você tem necessidade ou gosta de aprender história, geografia e curiosidades, já se inscreve que eu tenho certeza que se você acompanhar o canal, você vai mandar muito bem nessas duas disciplinas e exterminar as notas baixas. Vamos viajar até o final do século XIX para vocês entenderem o contexto que vai levar a essa revolução. O Império Russo era extraordinariamente imenso. Sua população era formada em sua maioria por povos de outras nacionalidades, que eram constantemente reprimidos pelo governo. O poder estava concentrado nas mãos de um monarca absolutista, o czar, que era como eles chamavam seus imperadores. Não haviam leis e é importante a gente destacar que a população já tinha se revoltado outras vezes contra o czarismo. Era um regime extremamente autoritário, então o czar sempre dava um jeito de dar um cala-boca na população e nas revoltas. Durante a Revolução, quem estava no poder era Nicolau Romanov, que ficará conhecido como Nicolau II, e a sociedade estava, claro, dividida. Uma mesma dinastia estava no poder desde 1613, a família Romanov. A burguesia, vendo o que acontecia na Europa, almejava o mesmo, se industrializar para crescer economicamente. Os czares, o clero e a nobreza eram as camadas privilegiadas da sociedade. Viviam bem, né? Enquanto isso, os camponeses, que representavam mais de 80% da sociedade, estavam vivendo em péssimas condições, passando fome, o que estava gerando uma tensão de classes cada vez mais crescente entre camponeses e burgueses. Isso porque a Rússia ainda vivia nos moldes do feudalismo. E uma observação importante é que ela vai ser o último país a abolir esse sistema. Isso fez com que ela fosse extremamente atrasada em relação ao restante do mundo. As pessoas eram muito ligadas à terra e utilizavam um sistema de servidão que era bastante semelhante ao regime de escravidão. Ela se sustentava com a agricultura, voltada para a produção de grãos, com destaque para os que eram destinados a fazer a vodka, famosíssima que vocês gostam tanto. A Rússia começou seu processo de industrialização em meados do século XIX e as condições de vida dos operários eram péssimas. Mas eles vão se inspirar nas ideias marxistas, vão se unir e vão criar o Partido Operário Social Democrata Russo. As lideranças desse partido vão brigar entre si e vão acabar se separando, da onde vai sair as duas principais correntes políticas do socialismo russo, os bolcheviques e os mencheviques. Os czares tinham muitos opositores, mas esses dois grupos são os que mais vão se destacar. Os mencheviques, apoiados pelo Exército Branco, achavam que primeiramente seria necessário que o capitalismo russo se desenvolvesse para depois lutarem pelo socialismo, apoiando necessárias reformas progressivas feitas na Duma, que era como eles chamavam a Assembleia. Já os bolcheviques, apoiados pelo Exército Vermelho, defendiam que a Revolução Socialista ocorresse de forma imediata, com a instalação da ditadura do proletariado e a aliança entre operários e camponeses. Seu líder, famosíssimo Vladimir Lenin. Ignorando completamente a situação e as vontades da população, o czar vai enfiar a Rússia em um conflito com o Japão em 1905, a Guerra Russo-Japonesa, como se já não houvessem problemas suficientes a serem resolvidos. E claro que a situação da população vai piorar muito. A Rússia vai subjugar o Japão e vai ter que enfrentar uma derrota extremamente humilhante. Tudo estava dando errado na Rússia, era fome, era miséria, desgraças, inúmeras mortes na guerra, derrota, frio de menos 40 graus e o bundão do Romanov no poder. Então a população vai se unir para tirar o czar. Russos, nós entendemos vocês. Na Revolução Russa, que fica esclarecido aqui. Protestos vão acontecer em todo o território do Império. Em 9 de janeiro de 1905, a população vai marchar em forma de protesto até o Palácio de Inverno do czar. Seus soldados vão abrir fogo contra a população, levando a um verdadeiro show de horrores, um banho de sangue digno de filmes do Tarantino. Esse episódio vai ficar conhecido na história como Domingo Sangrento.
Ele é tema de um outro vídeo aqui do canal. Eu deixei o link para vocês na descrição. Não deixem de assistir. É muito importante para vocês compreenderem tudo sobre essa revolução. E outra coisa, temos uma lista de chamada aqui no canal, então já deixa seu like para marcar sua presença aqui na aula de hoje. A população vai ficar em chamas após o Domingo Sangrento. Nicolau, tentando apaziguar a situação, já que as coisas estavam ficando cada vez piores para o seu lado, vai convocar uma Assembleia Nacional. Essa ideia da Assembleia, por hora, vai agradar a população, porque todo mundo concordava que a Rússia precisava de leis, né? Só que o Nicolau, um sem vergonha na cara, depois dele acalmar a população com a Assembleia, quando a história do Domingo Sangrento for abafada, ele simplesmente vai dissolver a Assembleia e vai voltar a ser o cão chupando manga que ele era, filhote de Hitler. E aí, nesse fuzuê todo, nesse mar de desgraça que a Rússia navegava, vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. E óbvio que o czar vai enfiar a Rússia na guerra, né? Ops, uma guerra? Quero! O czar parecia que era alimentado pelo ódio que a população tinha dele. Fazia questão de ser odiado. Não dá pra entender a mente desse homem, não. Nicolau, não tem como te defender. Os soldados estavam passando fome na Primeira Guerra e a população vai mais uma vez se manifestar. Exatamente, de novo, outra vez, novamente. Só que dessa vez algo inédito vai acontecer. As forças do czar vão apoiar os manifestantes e vão se negar a marchar contra eles. A primeira fase do Levante Popular vai acontecer em fevereiro de 1917 e vamos chamar de Revolução de Fevereiro. Ela vai ser liderada pelos mencheviques. A população vai invadir o Palácio do czar e forçar sua renúncia. Um novo governo temporário foi formado, mas também não conseguiu resolver os problemas do país, que eram muitos. Na segunda fase, vamos ter a Revolução de Outubro, que vai ser marcada pela derrubada do governo provisório pelos bolcheviques e a tomada do poder. Liderados por Lenin, que vai defender dois lemas: pão, paz e terra, e todo o poder aos sovietes. Sovietes eram grupos de trabalhadores que se uniam em prol de melhorias para a classe. Proletariados, né, amores? Só a gente entende a nossa dor. É o povo, o povão, a massa. Vai haver uma guerra civil entre os mencheviques e os bolcheviques. Foi um período de muita violência e conflito que durou de 1918 a 1921. Os bolcheviques venceram a guerra civil e estabeleceram um novo governo chamado União Soviética, a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sob o regime comunista, o país passou por grandes transformações. A economia foi planejada pelo Estado e houve mudanças sociais importantes, como a igualdade de direitos para homens e mulheres e a estatização de todos os meios de produção. Com a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma acirrada disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Exercendo um forte poder sobre o Estado, Stalin saiu vitorioso e estabeleceu uma ditadura sangrenta, o stalinismo, até a sua morte em 1953. Stalin vai iniciar seu governo com a aprovação dos planos quinquenais, que vão ser ótimos para o desenvolvimento da economia através da industrialização. A Rússia vai se tornar um dos países mais industrializados do mundo. Os economistas até hoje ficam de queixo caído com as conquistas da Rússia nesse período. Mas não se enganem, Stalin não era nenhum salvador da pátria, era um ditador sanguinário. E ele vai fazer essas reformas com dinheiro da exportação de grãos que a Rússia mandava para o mundo inteiro. Mas sua população seguia lutando contra a fome. O stalinismo é tema de um outro vídeo aqui do canal, o link vai ficar aqui na descrição. Então a Revolução Russa, ela teve um impacto enorme no mundo. Ela inspirou movimentos comunistas em outros países e influenciou a política internacional. A União Soviética se tornou uma superpotência e a grande rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Vou deixar aqui na tela 3 vídeos de sugestão para você que tem tudo a ver com esse